Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Abre comigo então Mateus capítulo 6, no verso 5. Se precisar de ajuda, você levanta a mão bem depressa. Um dos meus auxiliares lhe ajuda. Mas tem que ser rápido. Você não tem obrigação de saber onde está nada. Mas trazer a Bíblia, aí o crente não pode andar sem espada, né? Você vem, você traz sua espada. Eu falei na semana passada, eu comecei a falar sobre a importância de orar de uma maneira correta para ser ouvido. Não ia adiantar eu lhe ensinar o Pai Nosso se você não soubesse a maneira correta de usar, a maneira correta de falar, de orar, né? Quando você ora, na verdade, você está falando com Deus. Oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Enquanto eu oro, eu estou falando com Ele, e quando eu leio a Bíblia, Ele está falando comigo. Então, aquilo que eu falei na semana passada foi mais para corrigir a sua maneira de orar. Mas vamos ler de novo rapidinho, de repente alguém não veio semana passada, a gente dá uma recapitulada bem rapidinho. Então, Mateus 6, no verso 5, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu falei que você não deve orar para se aparecer. Nos dias de Jesus tinha pessoas que faziam longas orações para dizer que era uma pessoa de oração, orava alto, orava só para se aparecer diante das pessoas, para dizer, eu sou uma pessoa de oração. Não, nunca ore para se aparecer, você não tem que se aparecer, quem tem que aparecer é Jesus, né? Que Ele cresça e que eu diminua. Você deve orar, mas nunca para chamar a atenção de alguém, ou vou falar um negócio aqui para chamar a atenção da pessoa, não. Eu até estava brincando, conversando com os meus auxiliares, estava falando de um homem uma vez que ele foi fazer oração, e ele tinha uma palavra que ele gostou daquela palavra, e ele quis usar aquela palavra na oração, mas ele não sabia bem o que significava, não. Mas ele falou, vou usar aqui na oração. Aí, na hora da oração dele, na frente de todo mundo, ele disse assim, Deus, que eu seja um suíno usado por ti. É sério. Alguém falou, no final, o pastor dele chamou, irmão, vem cá, tu quer ser o quê? Eu quero ser um suíno usado por Deus. Ele falou, você sabe o que é um suíno? Não sei não, mas eu gostei dessa palavra, achei bonita e usei aqui na oração. Eu falei, irmão, suíno é um porco. Você quer ser um porco usado por Deus? E ele realmente falou dessa maneira, porque ele não sabia bem o que dizia, mas para aparecer diante das pessoas, essa palavra bonita, vou usar uma palavra bonita, nem sabia o que estava falando. Nunca ore para se aparecer, Jesus ensinou, né? Continua aí, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu falei que você não deve fechar a porta e não deixar que nada externo atrapalhe você no momento da tua oração. Quando você estiver com Deus, esqueça o que acontece lá fora e entra diante dele. Verso 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. A terceira coisa que eu falei foi do cuidado com as vãs repetições. Deus não gosta de vã repetição. Existem repetições úteis. Eu ainda citei aqui o caso da escola, quando você vai fazer uma prova, você tem que repetir para você várias vezes a mesma coisa para gravar. A hora que chega lá, você lembra, porque você várias vezes leu aquilo ali. Então, existe a boa repetição. Mas existe também a repetição vã, que não vale nada, que não serve para nada, que não vai adiantar nada. Essa você não deve usar. E temos que tomar o cuidado. Ele está falando aqui de oração. Quando você for orar, não use vãs repetições. Não fica repetindo para Deus a mesma coisa várias vezes, porque Ele não gosta. Ele está dizendo aqui. Eu ainda citei o caso da pessoa, por exemplo, que se você comer, você pode gostar muito de lasanha, mas se comer lasanha todo dia durante um ano, vai ter uma hora que você vai falar, não aguento mais lasanha. Não aguento, não quero mais, sai essa lasanha de perto de mim que eu quero comer outra coisa hoje. O mesmo filme, você pode ver o mesmo filme 2 vezes, se for bom até 3 vezes. Quero ver você ver o mesmo filme 200 vezes. Vai ter uma hora que você vai falar, não aguento mais ver esse filme. Então, nós não gostamos de repetição. Você acha que Deus gosta? Deus também não gosta. Ele está dizendo aqui, não useis, Ele está mandando.
Eu até falei que muitos de nós viemos, né, aprendemos com os nossos pais a orar, às vezes, repetidas vezes, a mesma coisa, a mesma reza, né? Muitos rezaram o terço. Quem aqui já rezou o terço? Você já rezou o terço? Quantas vezes você reza? Agora, são rezas que, às vezes, orações que nem na Bíblia aparecem. Por exemplo, a Bíblia não manda você pedir nada a alguém que não seja o Senhor, que não seja Jesus. Aliás, você pede para Deus em nome de Jesus. Amém, Jesus? Você pede as coisas a Deus em nome de Jesus. Tem orações que às vezes as pessoas fazem que a Bíblia não manda fazer. A Bíblia não manda você pedir nada a Maria. Aliás, foi a Maria que pediu para Jesus lá em João 2, né? Ela pediu para Jesus transformar água em vinho. Ela foi a Jesus e pediu algo a Jesus. Ela deu o exemplo. Olha, não pede para mim não, pede para ele. É ele que resolve. Não é assim? Nós não temos nada contra a Maria, muito pelo contrário, amamos a Maria, nossa irmã em Cristo, e um dia vamos estar com ela no céu. Amém, Jesus? Foi a mulher usada, muito usada por Deus, uma bênção na mão de Deus, mas o Senhor é Deus, não é ela. A ela você não deve pedir nada. Mas, enfim, deixa eu entrar no assunto de hoje. Então, não use vãs repetições. Pastor, eu vou pegar o Pai Nosso e vou lê-lo 300 vezes para ver se eu alcanço o favor de Deus. Não vai acontecer nada. Deus não quer que você fique repetindo o Pai Nosso 300 vezes, 200 vezes. Não, Deus não gosta de vã repetição. Deus quer que a oração seja uma coisa espontânea, irmão. Eu ainda citei aqui semana passada o exemplo do salmista. Olha lá o livro dos Salmos. Cada hora o salmista se apresenta de um jeito. Tem hora que ele chega, Deus, olha, grandes são os meus adversários, como cresceu o número dos meus inimigos, Deus me ajuda, eu preciso de ajuda. Em outro, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Um dia ele está triste, o outro ele está alegre, não é assim que você é também? É assim que você chega diante de Deus. Cada dia você vai chegar de um jeito diante dele. Cada dia você está de um jeito. Então você se apresenta a Deus como você está. E seja espontâneo com Ele. Amém, Jesus? Seja espontâneo com Deus. Outra coisa, às vezes nós trazemos costumes que ainda que vem ainda de quando a gente não era cristão. Por exemplo, o costume de encruzar o corpo, né? Não há necessidade, às vezes por uma reverência, você passava em frente a uma igreja, né? E você cruzar, não há necessidade. Hoje você está numa igreja evangélica, não temos mais esse costume hoje, você é um cristão hoje, né? A sua reverência na igreja é outra, você chega, você entende que aqui é um lugar onde Deus está presente, mas não precisa benzer o corpo, não precisa nada disso hoje, você é de Jesus, amém, povo de Deus? Então, algumas coisas estão entranhadas em nós ainda e vão saindo com o tempo. Por exemplo, às vezes a pessoa, quando acontece alguma coisa, diz, Nossa Senhora, assim, hoje você é de Jesus, né? Você não... Porque quando você diz Nossa Senhora, você está invocando a proteção de Nossa Senhora. Quem é que te protege hoje? Não é Jesus? Hoje você aceitou Jesus, você entendeu que quem te protege de verdade é Jesus, é Ele que guarda você. Mas tem coisas que estão entranhadas ainda há muito tempo, você fala, acaba saindo, né? Mas quando você estiver diante de um perigo, você clama pelo sangue de Jesus, você clama por Jesus, que Ele guarda você, Ele abençoa você. Então, eu falei semana passada sobre as vãs repetições, hoje eu vou entrar mesmo na oração do Pai Nosso. Porém, nós vamos nos ater a uma palavra. Quando eu falo que você decorou o Pai Nosso, mas não conhece, é por causa disso, porque não tem como eu falar dele todo de uma vez, eu vou falando picadinho, cada dia um pouquinho. Então vamos lá. Verso 9 diz assim, portanto, vós orareis assim. Aí ele dá o exemplo da oração. Lembrando que isso aqui é um modelo. O Pai Nosso foi feito para você viver, não para você rezar várias vezes, mas para você viver. Nada impede de você ler, nada impede de você recitar diante de pessoas, mas você ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes diante de Deus falando, não vai adiantar. Não é isso que Deus quer. Você leu aqui comigo que Deus não gosta de vã repetição. Então, ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, que todo mundo de cor já conhece. Agora deixa eu começar a falar um pouquinho dela para você. Hoje eu vou falar de uma palavra só, a palavra Pai. Só isso basta para nós aqui hoje. E ainda assim eu vou ter que falar correndo. Pai, Deus nos ensina a chamá-lo de Pai. Não quer dizer que se eu chamá-lo de Deus, se eu chamá-lo de Senhor, eu não vou ser ouvido.
mas ele me ensina a chamá-lo de pai. Por quê? Porque quando eu chamo Deus de pai, eu estou mostrando que eu tenho uma certa proximidade com ele. Eu estou perto dele. Eu sou íntimo dele. Eu não estou distante dele. Porque a pessoa que está distante de Deus, ela vai chamar Deus de nomes que mostram essa distância. Por exemplo, tem gente que chama Deus de o cara lá de cima. Se eu chamo Deus de o cara lá de cima, eu mostro que eu estou muito longe dele. Eu não tenho contato com ele, eu não tenho intimidade com ele. Eu me lembro até uma senhora que eu ganhei para Jesus, ela tinha 38 anos de feitiçaria. E ela não podia falar o nome de Deus, Jesus, nada disso. Então ela se dirigia a Deus como o moço lá de cima, o moço lá de cima, o homem lá de cima, sim. E aí, quando ela começou a caminhar na igreja, começou a servir a Deus conosco, fomos ensinando a ela. Sabe como é que ela chamava a Deus? Você vai rir. De 0800. Quando ela precisava de alguma coisa, ela falava para mim, pastor, o senhor faz uma oração ao 0800 aí para mim. Porque 0800 quer dizer que é de graça, né? Você tem acesso às coisas gratuitamente. É como se ela dissesse assim, se o senhor entrar diante de Deus e pedir, Deus vai lhe atender. A mim ele não atende, mas você ele atende. Você tem acesso ao 0800. Ela chamava Deus de 0800. Ela estava muito longe, mas dentro da intimidade dela, ela não conhecia Deus, ela tratava assim. Fala com 0800 para mim. Você tem 0800 com Deus, você tem contato direto com Ele, você é mais fácil de falar com Ele, você fala com Ele de graça, eu não consigo. Com o tempo eu fui ensinando isso para ela, não, você também pode ter contato com Deus, você também pode chegar diante de Deus, né? Mas enfim, o cara lá de cima está mostrando que eu estou bem longe, você pode chamá-lo de pai, diga graças a Deus. Ele é o seu pai, você pode chamá-lo de pai também. Inclusive, eu estava vendo a curiosidade sobre a palavra pai, você sabe que a palavra pai, do grego, né? A palavra pai, a palavra Abba. Você vai ver muito isso na Bíblia, que quer dizer paizinho. Abba, pai, paizinho. Mas essa mesma palavra Abba no hebraico, ela é interessante. A palavra pai no hebraico, ela é a junção de duas letras, a letra Aleph e a letra Bet. São duas letras só para formar a palavra pai. E o que significa essas duas letras hebraicas, Aleph e Bet? No hebraico antigo, o hebraico de hoje está bem modernizado, mas no hebraico antigo mesmo, de raiz, essa palavra Aleph, as palavras elas vêm acompanhadas de símbolos, de desenhos. Então a palavra Aleph é a figura de um boi também, ela vem acompanhada da figura de um boi, que significa força, a força do boi. E a palavra Bet, a letra Bet, perdão, ela é uma casa, uma tendinha, na verdade. Então, Aleph, a figura de um boi. A letra Bet, a figura de uma casinha, de uma tendinha. O boi representando força, a tendinha representando a casa. Se você juntar as duas coisas, você tem a força da casa. No hebraico, o pai é a força da casa. O pai representa a força dentro de uma casa. E a palavra filho, no hebraico também, aí a junção da palavra vet, que quer dizer casa, a tendinha, e a palavra sum. A palavra num, N-U-M, num, que quer dizer o quê? Esse num quer dizer continuidade. Aí é um desenho de uma sementezinha, uma casa e uma sementezinha. Quer dizer, filho significa a continuação da casa. É a continuação do pai. Eu sou a continuação da casa, eu sou a continuação do meu pai, eu sou a semente dele, eu dou continuidade, quer dizer, dar continuidade, né? Eu continuo aquilo que meu pai começou. Você é uma continuação dele, tanto que é parecido com ele. Você não parece com seu pai? Tanto é a continuação dele que você parece com ele, né? E o nome pai, irmãos, para nós, pai é aquele que gera um filho, né? Muito pode se falar acerca de um pai, tem aqueles que são considerados, tem gente que chama a pessoa de pai na fé, tem muita gente que diz, pastor Paulo, sou meu pai na fé. Ou seu pai de criação, pai de consideração. Mas, no geral, pai é aquele que... A função do pai não era só colocar no mundo. O pai tinha a função de ensinar a palavra para o filho. O pai tinha a função de ensinar uma profissão para o filho. Geralmente, profissões passavam de pai para filho. O pai ensinava. Como eu citei para você, que eu falei do lavandeiro um tempo atrás, que o lavandeiro já era uma herança de família. O pai ensinava o filho a profissão dele também. E, é claro, tinha o papel de sustentar, de dar alimento para a família e proteger a família.
Agora, quando a gente chama Deus de Pai, quando a gente entra na oração do Pai Nosso, a gente abre um leque para falar de muita coisa. Irmão. Porque você se dirige a Deus como Pai. Amém, Jesus? Mas você só pode se dirigir a Ele como Pai se você for o quê? Filho dele. Eu posso chamar, por exemplo, aqui o pastor David de meu pai? Talvez por uma consideração, talvez se ele me acompanhou, se eu cheguei na igreja e ele me acompanhou durante um tempo, me corrigiu e tal, foi uma bênção na minha vida, né? A minha caminhada eu devesse muito a ele, eu podia dizer, pô, você é meu pai na fé, meu pai espiritual, me acompanhou. Mas foi o Senhor que me botou no mundo? Não. Então eu não posso chamá-lo de pai. Como é que você vai chamar Deus de pai se você não é filho dele? Você pode chamar Deus de pai se você não for filho dele? Sim ou não? Não, você não é filho. Você não pode me chamar de pai, eu não sou teu pai. Fui eu que te botei no mundo? Não. Então você não pode me chamar de pai. A palavra que eu dou, quando eu dou uma palavra desse tipo, às vezes essa palavra ela pode chocar alguém. Porque talvez você descubra hoje que você chama Deus de pai a vida toda e não é filho dele. Olha que coisa séria. Isso aconteceu comigo. Eu chamava Deus de pai todo dia, às vezes 30 vezes num dia, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai... todo dia. Cheguei a chamar Deus de pai 50 vezes no dia. E aí um dia eu descobri que eu não era filho dele. Eu chamava ele de pai todo dia, mas eu não era filho. Eu lembro um rapaz que eu dei aula de violão para ele, e ele era adotivo, mas ele não sabia. E os pais davam tudo para ele. O menino tinha tudo que você imaginar. Mas o pai dele conversava comigo às vezes e dizia, Paulo, eu não sei como é que vai ser quando eu tiver que falar com ele, porque um dia eu vou ter que falar. E não é um choque? Você não imagina que é um choque para o filho quando ele descobre que aquele ali não é o pai dele? É um choque para ele. Eu penso que no primeiro momento ele vai querer saber quem é o pai dele de verdade. Poxa, deixa eu saber quem é meu pai então, porque o Senhor não é meu pai, eu agradeço ao Senhor por ter me criado e tudo, mas... E o meu pai de verdade? Quem ele é? Eu quero conhecer, quero saber quem ele é. Eu penso que vai brotar um desejo de conhecer, mas é um choque para a pessoa. Eu lembro o dia que o pai dele contou, o dia que ele descobriu. Houve gratidão por aquilo que o pai fez, mas realmente é um baque. Você diz, puxa, quer dizer que você não é meu pai? Eu chamava Deus de pai todo dia. E eu descobri que eu não era filho dele. Pastor, como é que eu faço para saber se eu sou filho de Deus? Será que eu já sou filho de Deus? Porque senão não adianta eu chamar Deus de pai. Se não é filho, você pode chamar ele de pai? Não. Como é que eu faço para ser filho de Deus? Vamos para a palavra então. Abra comigo no Evangelho de João. Você está em Mateus, é só se avançar um pouquinho. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. João falando acerca de Jesus. Diz assim, olha, vou esperar todo mundo achar para todo mundo acompanhar. Todo mundo achou? Diz assim, ó, está falando de Jesus aqui. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o quiseram. Os judeus rejeitaram Jesus, você sabe disso. Quando Pilatos perguntou, apresentou Jesus e disse, aí o rei de vocês? Eles disseram, esse não é o nosso rei, não, nosso rei é César. Nós não queremos esse rei aí. O que eu faço com ele? Crucifica. E o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos. Você vai ver que realmente o sangue, a culpa da morte de Jesus caiu realmente sobre os judeus. Você vê quantos milhões de judeus o Hitler matou? Eles não pediram que o sangue viesse sobre eles, o sangue veio mesmo. Ah, não, esse rei aí a gente não quer. Esse daí não. Por que não aceitaram Jesus? Porque Jesus, ele era o Messias, é o Messias. Mas ele vem de uma maneira que os judeus não queriam. Porque os judeus estavam debaixo do jugo do Império Romano. Eles achavam que Jesus viria como um grande governante, um grande comandante,
né, um grande militar para tirá-los do poder do Império Romano, montado num cavalo branco poderoso. Jesus entra montado no jumentinho. Ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, que era símbolo da paz. Eles esperavam um Jesus que viesse montado num cavalo, símbolo de guerra, quebrando tudo. Não, Jesus chega manso, montado no jumento. Eles falaram, isso daí a gente não quer, rejeitaram. Mas ele era o Messias e eles rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus. E porque eles não quiseram, a salvação se voltou para os gentios. Quem são os gentios? As outras gentes, os outros povos, ou seja, nós. Eu não sou judeu. Mas como os judeus não quiseram a salvação, essa salvação se voltou para nós. É tipo eu quisesse te dar uma coisa, você não quer, eu dou para outra pessoa, você não quer. Como eles rejeitaram a salvação veio para nós, as outras gentes, os outros povos. Os gentios representam outras gentes, que eram considerados pelos judeus como sendo animais, mas que agora não são mais assim. É por isso que quando Pedro estava orando lá e desceu aquela imagem do céu lá, aquele lençol com um monte de bicho dentro, mandando ele matar e comer, ele não queria comer, era Deus falando com ele, não considere comum que Deus purificou, não considere os outros povos como bichos, agora vocês são tudo irmãos, não tem esse negócio não. Então, os judeus não quiseram a salvação, olha lá, aí essa salvação veio para nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, é chamado o apóstolo dos gentios, porque ele pregava para os gentios. Pedro pregou para os judeus, já o Paulo pregou para os gentios, para as outras gentes, para os outros povos. Olha lá então, veio para o que era seu e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, o que diz aí? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, filho de Deus é aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, eu ainda não recebi Jesus como meu Salvador. Vai chocar você, mas você não é filho ainda. É a palavra que está dizendo. Quem já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal? Já recebeu? Quando eu falo receber Jesus, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, eu recebo. Não, né? Se encontrar alguém na rua ali, ei, você recebe Jesus? Recebo. É receber, assim, você já o tem como teu Salvador. O receber Jesus é receber o sacrifício dele na cruz, é entender que ele morreu por mim na cruz, e aceitar o sacrifício dele na cruz, entender que eu preciso de um Salvador, entender que sozinho eu não vou para o céu, eu preciso dele para ir para o céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, sem ele eu não vou para o céu. Escute, você não precisa de um monte de padroeiros para entrar no céu, você só precisa de Jesus. Diga graças a Deus. Você não precisa do são isso, são aquilo, são aquele outro, não precisa. Estou falando isso com muito carinho para não ferir a fé de ninguém, a crença de ninguém, mas estou te falando a verdade da palavra, você não precisa. Pastor, e o santo fulano, que eu sempre fui devoto dele, você não precisa dele para ir para o céu. E a santa fulana, que eu sempre acreditei nela, desde criança, eu tenho uma fé tão grande nela, pastor. Você não precisa dela, você só precisa de Jesus. Diga graças a Deus. É só ele que vai te levar para o céu, nenhum outro leva, irmão. Não adianta. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não tem outro meio para você chegar no céu. Qualquer outra coisa que te ensine aí para o céu é atalho. Caminho só tem um, o resto é atalho. E atalho é um negócio complicado. Você tem que seguir pelo caminho, diga graças a Deus. Seguindo o caminho, você chega no céu. Atalho já é um negócio meio complicado. Cuidado com os atalhos que tem por aí fora. Não, aqui você chega mais rápido. O atalho geralmente não é um caminho que te leva mais rápido. Ah, pega por aqui que você chega rapidinho, mas às vezes quebra a cara também. Às vezes você dá um lugar que você não tinha como passar, né? Não, segue pelo caminho que você vai chegar em nome de Jesus. Então, quem é filho de Deus de verdade? Quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quem ainda não recebeu, ainda não é filho, é criatura de Deus. Foi criado por ele, mas não é filho dele. Isso pode produzir em você um choque
Choca, não choca? Você vai, peraí, mas eu a vida inteira chamei Deus de pai, pastor? E de repente eu descubro que eu não sou filho dele? Que isso? Pode chocar você, como pode também despertar você para a salvação. Eu me lembro, a poder da palavra que tem. Eu lembro uma vez um caso, numa igreja que eu passei, quando era pastor de Caxias, que eu estava dando uma palavra semelhante a essa. E tinha um senhor lá que era ateu. Ele não acreditava em Deus. E ele era rico, esse homem. E quando eu estava pregando, ele foi fazer compra numa loja, e ele era tão rico que ele fechava a loja, só para ele comprar. E ele tinha feito isso. Só que a loja que ele estava comprando era conhecida dele. A moça ia vir para a igreja. Ela falou, eu fecho a loja, você compra, depois você vai comigo para a igreja. E ele veio só, sabe, porque ela convidou. Ele é ateu, vai fazer o quê na igreja, né? Veio por convite dela. E enquanto eu pregava, ele estava assim. Eu lembro dele, era muito forte ele, sim. Aí quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo. E ele veio à frente, ele disse, eu entrei aqui, eu era ateu. Eu não acreditava em Deus, não. Mas diante disso aí que o senhor acabou de falar, eu quero ser filho de Deus. Ele veio à frente, meu homem se julgou, falou, quero aceitar Jesus como meu Salvador. O homem entrou ateu dentro da igreja. A palavra que você está ouvindo, a mesma palavra que você está ouvindo, converteu aquele homem, mudou a vida dele. Ele falou assim, meu Deus agora não é mais o dinheiro, meu Deus é Jesus a partir de agora. Eu preciso dele, eu acredito que ele existe, eu não era filho não, mas eu quero virar filho aqui hoje. E naquele dia ele se tornou filho de Deus. Ele entendeu que ele precisava de Deus. Então, como chamar Deus de pai se eu não sou filho dele? Agora, se eu me tornar filho, eu posso chamá-lo de pai. Diga graças a Deus. Quem é que já recebeu Jesus como seu Salvador? De verdade, você já recebeu como seu Salvador? Se não recebeu, eu vou lhe dar a oportunidade daqui a pouquinho para você receber Jesus. Porque aí você vai se tornar filho. Diga graças a Deus. E olha que coisa curiosa, olha como é que a palavra é bonita, né? Lê de novo aí comigo esse versículo 12 e o 13, ó. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13, olha aí. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Na verdade, todos nós nascemos da carne, vou dizer assim. Seu pai e sua mãe se relacionaram, você nasceu. Mas eu não sou só gerado pela carne. Agora, quando eu aceito Jesus, eu sou gerado por Deus. Eu me tornei filho de Deus. Eu recebi Jesus como meu Salvador e eu me torno então filho dele. Diga glória a Deus. Logo, se todos aceitamos Jesus, todos temos o mesmo sangue. É o sangue de Jesus que circula em cada um de nós. Pessoas tão diferentes, mas agora somos todos irmãos. Se cada um tem o mesmo pai, quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Ué, ele é meu pai, é teu pai, é teu pai. Então é todo mundo irmão aqui. Dá um sorriso pro seu irmão, então. Fala assim, te amo, meu irmão. Se tem o mesmo sangue, então é irmão. Pessoas tão diferentes, mas que agora se tornaram irmãos. Que bonito, né? Eu sou pretinho, você é branquinho, ou tem o olho azul ali, mas é tudo irmão. O sangue é um só. O mesmo sangue, o sangue de Jesus está sobre todos nós. Agora entenda, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu não sou só nascido da carne, agora eu tive um novo nascimento. Olha comigo, eu sei que eu vou gastar um tempinho a mais, mas eu queria que você visse isso comigo. Jó, abre comigo em Jó, já que estamos estudando, vamos estudar. Abre lá em Jó comigo no capítulo 14. Não estava no plano não, mas vamos lá. Jó 14, abre lá comigo. O Jó fala algo aqui que é interessante comentar. Jó capítulo 14. Por isso que eu falo para você trazer caneta e papel. Se não traz, você perde muito. Se você anotou, você guardou para sempre. Perdeu para sempre. É bom você guardar. Achou? Jó capítulo 14. Olha o versículo 1. O que o Jó fala acerca do homem. Ó, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece.
Isso aqui é tremendo. Olha o que o Jó está dizendo. O homem nascido de mulher, ele é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Assim é todo ser humano. Ele é de bem poucos dias. O homem vive aí 70, né? Alguns passam um pouquinho, são mais robustos, passam um pouquinho mais, 80 tal. Mas isso é considerado poucos dias, né? Você vê, por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. Né? Com o tempo, o homem foi deixando de viver muito. Mas o homem vive poucos dias, a palavra está dizendo. 70, 80, 90, alguns mais fortinhos, chega a 100, passa um pouquinho. Né? Mas ele é de poucos dias, isso é considerado por Deus poucos dias. Você não vive muito. Aliás, quando você pisca, parece que a vida... Não é? Parece que foi ontem que você estava andando de calça curta, jogando bolinha de gude. Parece que era ontem, você estava brincando de boneca. Não passou rapidinho? Você pensa, ih, passou. Ontem eu era solteiro, já casou, está aí, tem filho, tem neto, bisneto. Ih, passou. Parece que a vida passa assim, né? São poucos dias. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. O homem é inquieto. Nunca está satisfeito. Se tem uma casa, quer ter uma maior. Se tem uma, quer ter duas. Se tem um carro, quer ter um mais novo. Se tem um filho, quer ter dois. Se tem filho, quer ter neto. Se tem isso, quer ter... Você nunca está satisfeito, né? O ser humano não é assim. Ele sempre quer ter... É igual casa. A casa dele está de um jeito, ele vai fazer uma obra e muda. Dizem que a obra da casa só termina quando o dono morre. Porque enquanto ele estiver vivo, ele vai fazendo obra. Aí puxa para cá, puxa para lá, faz varanda, faz não sei o quê. Nunca fica pronta a casa dele. O homem é um ser inquieto, não sossega. Sabe, ele não se satisfaz com nada. O homem é cheio de inquietação. O Jó está dizendo o seguinte, o homem, então, ele é cheio de inquietação e ele vive poucos dias. Mas por que ele vive poucos dias e ele é cheio de inquietação? O texto responde. Olha lá, o homem nascido de quê? Da mulher. O homem é assim inquieto porque ele nasceu da mulher. O homem é de poucos dias porque ele nasceu da mulher. Todos nascemos de uma mulher, né? Se é uma mulher, ninguém estava aqui. Mas porque só nascemos da mulher, é que somos de poucos dias. É porque só nascemos da mulher que somos cheios de inquietação. Porque se eu, além de nascer da mulher, eu nascer também para Deus, eu nascer de novo, eu receber Jesus como Salvador, amém, Jesus? Aí eu não vou nascer só da mulher. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu também estou nascendo, como diz João 3, da água e do Espírito. Eu estou me tornando uma nova criatura. Eu não nasci só da mulher, eu nasci de Deus também. O que vai acontecer então? Eu não vou ser uma pessoa cheia de inquietação. Sabe por que as pessoas são tão insatisfeitas? Porque elas só nasceram da mulher. A pessoa vive cheia de insatisfação dentro dela. Nada está bom, nunca está feliz, nunca está satisfeita, vazia, vazia, vazia. Às vezes tem tudo, mas continua vazio. É uma pessoa inquieta, porque só nasceu da mulher, ainda não nasceu de Deus. Nasceu da mulher, nasceu da tua mãe e do teu pai lá, mas ainda não recebeu Jesus como Salvador. Ainda é inquieto, insatisfeito. Nada satisfaz você. Ô pastor, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho tudo, mas ainda assim me falta alguma coisa. Você é inquieto. Porque você só nasceu da mulher, ainda não nasceu para Jesus, ainda não recebeu Jesus. E vive poucos dias. Daí a pouco vai morrer. Todos vão passar pela morte. Agora, se você receber Jesus como Salvador, aí você não vai ser de poucos dias, diga graças a Deus. Você vai viver para sempre. Ainda que você morra fisicamente, o seu nome está escrito no céu. E aí você vai viver para sempre. Você vai ser uma pessoa de muitos dias. E não vai ser uma pessoa inquieta, insatisfeita. Sabe por que a pessoa é insatisfeita? Porque ela só nasceu da mulher, mas ainda não nasceu para Deus. Só nasceu da carne, mas ainda não nasceu da água e do Espírito. Jesus falou isso para o Nicodemos, um doutor da lei, que foi procurar Jesus de noite. E Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. E ele disse, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus falou, você é doutor na lei, não sabe disso? Você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer da água é nascer da palavra. A palavra gerando você. Eu estou pregando para você e Jesus está gerando dentro de você a vida em você.
Você está nascendo da água, está nascendo do Espírito Santo, é um novo nascimento. Ou seja, quando você recebe Jesus, você deixa de ser essa pessoa inquieta, insatisfeita. E deixa de ser essa pessoa de poucos dias, porque você agora vai viver para sempre. Diga glória a Deus. Pode morrer aqui, mas acorda nos braços de Jesus e vai viver para sempre do lado dele. Tudo que você tem que fazer é tornar-se filho. Você já é filho de Deus. Você que me assiste, já recebeu Jesus como teu Salvador, já é filho. Porque muitas pessoas, às vezes, eu lembro que eu atendi uma senhora uma vez na igreja, que ela disse, pastor, eu recebi Jesus na minha casa como missionário. E o missionário falou para procurar uma igreja, eu vim aqui para procurar uma igreja. Que bonitinho. Minha esposa lembra dela. E a gente atendeu aquela senhora, batizei aquela senhora, ficou firme na igreja. Saí da igreja, fui trocada, ela está lá até hoje na igreja. Então, quer dizer, você pela televisão também pode receber Jesus como teu Senhor, teu Salvador e tornar-se filho dele. Porque, irmãos, volto a dizer, essa palavra pode chocar alguns. Alguns vão ficar chocados, pastor. Quer dizer que eu chamo Deus de Pai a vida inteira e não sou filho dele? Se você ainda não o recebeu como Salvador, você ainda não é filho. Pastor, mas que coisa, hein? Fiquei chocado. Eu também fiquei, mas isso é fácil de resolver. É só recebê-lo como Senhor e você se torna filho. Diga graças a Deus. E qual é a vantagem, pastor, de ser filho? Me fala, qual a vantagem que tem? Ah, meu irmão, aí você vai ter tratamento de filho. Diga glória a Deus. Se você tem um filho, você vai tratá-lo como filho. Tem direito, não tem? Tem. Aliás, no Brasil dá até cadeia, né? Se não der pensão, o que acontece se não der pensão pro filho? Dá cadeia mesmo, não tem esse negócio não. Vai preso, não tem esse negócio, não é xilindró dele. Então, se é filho, o filho tem direitos, irmão. E o pai, ele vai tratar bem seu filho. Diga glória a Deus. Deus só tem compromisso com quem é filho dele, irmão. Vamos entender a palavra aqui. Suponhamos aqui, ó. Vamos pegar aqui de novo o pastor David aqui de exemplo aqui. Vamos supor que o pastor David fosse pequenininho, recém-nascido aí. Eu teria algum compromisso, eu, Paulo, de comprar leite para o senhor? Teria? Teria ou não? Teria? Tu é meu filho? Tu é meu filho ou não? É ou não é? Não. Que compromisso eu tenho de te dar fralda? Que compromisso eu tenho de comprar leite para tu? Carrinho para tu brincar? Tu não é meu filho? Eu tenho algum compromisso com ele se ele não é meu filho? É só para você entender. Se Deus não é teu pai, que compromisso ele tem contigo? Me fala. Hã? Se você não é filho dele, que compromisso que Deus tem contigo? As pessoas querem cobrar as coisas de Deus, mas Deus não me deu isso. Dá o quê se não é filho dele? Você pode ir lá na casa do vizinho e cobrar alguma coisa do vizinho lá? Não. O vizinho não é teu pai. Você pode chegar para mim e falar, pastor Paulo, o senhor não me deu isso, o senhor não me deu a sopa, o senhor não comprou sopa de letrinha para mim, não comprou leitinho para mim, eu não sou teu pai. Por que eu tenho que te dar alguma coisa? Cobra do teu pai. Se eu fosse teu pai, sim. Concorda? Você está entendendo? Estou falando assim no português claro para você entender. Que compromisso Deus tem contigo se você não é filho dele? Tem algum compromisso? Tem que te dar alguma coisa? Não. Mas se você é filho, aí sim. Aí ele tem compromisso contigo. E eu te garanto que ele é o melhor pai que existe. Não tem pai igual a Jesus. Ele vai suprir você, ele vai abençoar você, ele vai cuidar de você, ele vai cercar você de cuidado, vai cercar você de beijo, vai te abençoar. Não existe pai como Jesus. Vai te corrigir também se você precisar, vai puxar a tua orelha se você precisar, que pai também faz isso. Jesus é o pai perfeito, irmão. E ele tem o compromisso de sustentar você. Diga glória a Deus. Quem tem filho aqui? Levanta a mão quem tem filho. Você tem filho? A senhora aqui, por exemplo. Como é que a senhora trata os filhos da senhora? Tem mais de um? Ou tem 2 filhos. Como é que a senhora trata os seus filhos? Sempre tratou? Muito bem, não foi? Seus vizinhos também têm filho? Não? Mas se tivesse um vizinho, se seus vizinhos tivessem filho, a senhora ia tratar os filhos do vizinho igual trata seus filhos? Ia tratar bem, mas igual não. Quem trata o filho do vizinho igual ao seu filho? Tem alguém aqui? Não tem. Você trata bem, mas igual o teu não. Teu filho tem um tratamento VIP, não tem? É teu filho. Então, com o filho há um tratamento especial. Deus quer que você seja filho dele porque ele quer tratar de você de uma maneira especial.
Diga graças a Deus. Agora, enquanto eu sou criatura, Deus não tem compromisso comigo. Por isso que a vida da pessoa às vezes está toda largada. Nada dá certo. Ah, porque você não é filho. Ah, mas Deus não me ouve. Como é que vai ouvir se não é filho dele? Agora, irmãos, quando o filho chora, na hora o pai não vai lá, não é assim? É, na hora. Opa, meu filho. Opa, meu filho. Opa. Na hora. Sabe o que está faltando? Você se tornar filho de Deus. Amém ou não amém? Hoje é dia de você receber Jesus como teu Salvador. Pastor, como é que eu faço para me tornar filho de Deus? É simples. Basta você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você está dizendo, não preciso de nenhum outro. Os outros não vão me levar a lugar nenhum. Eu só preciso dele. Eu só preciso de Jesus. E hoje eu quero receber Jesus como meu Salvador. E se você o receber como Salvador, ele vai escrever teu nome no céu. Diga glória a Deus. Quem quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Quando você recebe Jesus como Salvador, ele escreve teu nome lá. Até porque, pensa comigo, imagina naquele grande dia, se você chegar diante de Deus, e Deus for olhar lá no livro dele e teu nome não tiver. Imagina, você chega lá diante de Deus, e aí Deus está olhando lá, e epa, teu nome está aqui não, hein? Quer dizer o quê? Que você se perdeu, que você vai para o inferno. E o inferno é o pior lugar que alguém possa imaginar. Aliás, o inferno foi criado para o diabo, não foi criado para o homem, não. Para o homem, Deus criou o céu. A Bíblia diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem uma casa preparada para cada um de nós no céu. Mas tem gente que escolhe para o inferno. Por que escolhe? Quando a pessoa rejeita Jesus, ele está escolhendo ir para o inferno. Para a casa de Satanás. Poxa, por que eu vou para o inferno se eu posso ir para o céu? Ah, pastor, depois que eu morrer, alguém faz uma missa para mim, aí tira a minha alma de lá de onde... Não existe isso não, viu? Depois que morreu, já era. Não adianta fazer missa de 7º dia, não adianta nada. Depois que a pessoa partiu, não se pode fazer mais nada. Você escolhe se vai para o céu ou para o inferno enquanto você está vivo. Depois que partiu, não adianta mais rezar pela alma, não adianta nada. É agora, o seu dia é chegado em nome de Jesus. Hoje é dia de você receber Jesus como seu Salvador e se tornar filho dele em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Hoje é o seu dia de virar filho de Deus. O que eu faço, pastor, para virar filho? É só você confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você vira filho de Deus. Eu sou ministro de Deus para te levar a Jesus hoje, e você vai ver a sua história transformada em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Então, começamos aqui o estudo. Você vê que, pastor, eu conheci o Pai Nosso. Você vê que você não conhecia. Agora você está começando a conhecer o Pai Nosso. Hoje eu vou me ater só a essa palavra Pai, porque não dá para falar mais, falei bastante já. A semana que vem a gente vai dar continuidade ao estudo. Mas nada vai adiantar o estudo se você não pegar essa palavra e guardar no coração. Guarde-a dentro de você em nome de Jesus. E reflita, você já é filho? Já recebeu Jesus como Salvador? Se não, você precisa fazê-lo para tornar-se filho e aí ter o nome escrito no céu e desfrutar das bênçãos que os filhos têm direito. O filho tem direito à salvação. O filho tem direito à prosperidade. O filho tem direito à libertação. O filho tem direito à paz. O filho tem uma série de direitos que você vai começar a desfrutar, irmão. Logo de cara vai entrar uma paz no seu coração que você vai falar, meu Deus, que paz é essa? Que é uma grande necessidade do ser humano, a necessidade de paz. A paz que só aqueles que são salvos têm. E se você partir daqui a pouco, não tem problema, eu sei que meu nome está escrito no céu. Eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu vou morar no céu. E aí você vai ter a companhia do Pai todo dia do teu lado, te suprindo. Você agora vai ter tratamento de filho. Diga glória a Deus. Se você é pai, por melhor pai que você tenha sido, Jesus ainda é melhor, infinitamente melhor do que você. Aí você vai experimentar o que é um pai de verdade na tua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas se não tem pai, aí vive largado. Chega de ser criatura, hoje é dia de você começar a ser de verdade filho de Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir então a palavra do nosso Deus. Amém.